Ei, pessoal. Aqui é o Carlos PC 747. Bem-vindos ao canal. Tenho uma pergunta para vocês. A FAA deve ser considerada parcialmente responsável por uma série de acidentes com pequenos jatos que continuam a ocorrer porque os pilotos têm permissão para tentar aproximações circulares em condições meteorológicas marginais, que são tão baixas que estão manobrando muito perto desses aeroportos. E, ao fazer isso, estão se preparando para o fracasso? Acho que sim. Há uma razão pela qual as companhias aéreas não treinam aproximações circulares para seus pilotos, porque são perigosas. Embora eu tenha 6 qualificações de tipo na minha própria licença de piloto acima, tenho as mesmas limitações meteorológicas que outros pilotos de linha aérea em qualquer aeronave, nas quais não praticamos aproximações circulares quando as condições eram IFR. Você pode ter notado que eu não tinha essas restrições nas minhas outras habilitações de tipo, e isso é apenas porque pratiquei aproximações circulares em todas essas aeronaves no simulador. Os primeiros 4 acidentes que vou discutir ocorreram todos em Lear 35A como este. Eu operei Lear 35 como capitão por muitos anos. O Lear 35 é uma aeronave a jato muito exigente e implacável. Quando a aeronave foi certificada, veio com 7 asas diferentes, incluindo Century Trace, Soft Flight e Mark IV, porque os construtores não conseguiam decidir qual asa era a melhor. Mas a estatística mais alarmante de longe é o número absoluto de pilotos experientes de jatos Lear que foram mortos em jatos Lear por operarem a aeronave fora dos parâmetros normais. O primeiro acidente ocorreu em San Diego há vários anos e foi notícia em todo o país. Após os pilotos sobrevoarem o aeroporto, começaram a manobrar muito perto dele para não perdê-lo de vista e experimentaram uma perda de sustentação acelerada. O que você pode não saber é que a torre permitiu que os pilotos cancelassem seu plano de voo IFR quando o tempo, na verdade, havia piorado para condições IFR. Você notou quão baixas as nuvens realmente estavam naquele último clipe de vídeo? Os pilotos estavam manobrando quando a visibilidade era de menos de 3 milhas. A visibilidade era, na verdade, de apenas 2,5 milhas. E eles também estavam voando em apenas metade da altitude que deveriam, de 1.440 pés. A diferença nas visibilidades teria feito alguma diferença neste acidente? Eu não acho. No treinamento de pilotos de jato Lear, somos ensinados a nunca exceder curvas de inclinação média em baixa altitude e em velocidades lentas por razões óbvias, mas esses pilotos continuam a fazê-lo para não perder de vista os aeroportos. Este segundo acidente envolveu também um Lear 35A em Truckee. As condições meteorológicas eram novamente marginais, com nuvens baixas e visibilidade reduzida. E como resultado, os pilotos manobraram muito perto do aeroporto. Este acidente realmente me toca profundamente, porque vários anos antes, enquanto eu operava a Lear 35, tive a oportunidade de levar passageiros de Dallas para Truckee durante condições meteorológicas marginais semelhantes. Naquela época havia apenas uma aproximação por instrumentos para a pista mais curta e eu teria que circular assim como esses pilotos tentaram. E eu olhei para o tempo e disse a mim mesmo, de jeito nenhum vou tentar fazer isso. Então eu levei os passageiros para Reno. Este terceiro acidente envolveu um Lear 35 também na área de Chicago. Congelamento moderado foi previsto na área e os pilotos tinham visto e sabiam que sua aeronave tinha gelo. Eles estavam até enfrentando dificuldades incomuns de controle, mas não juntaram as peças e voaram mais rápido, e eles estolaram. E o quarto acidente ocorreu em um Lear 35A também. E embora o clima marginal não fosse um fator, a importância de realizar essas manobras da maneira como você foi treinado é crucial. Isso aí, nem vou começar a listar todas as coisas diferentes que deram errado neste voo. As aeronaves têm limitações de manobra por uma razão e o Learjet não é diferente de qualquer outra aeronave. As limitações devem ser respeitadas, especialmente em baixas altitudes.
Se você optar por não respeitar as limitações de manobra, como foi treinado na escola de aviação, então terá que arcar com as consequências. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. O quinto e último acidente que vou discutir ocorreu em um Challenger 605 em Truckee, Califórnia. Há apenas alguns anos, tornou-se notícia nacional. Havia incêndios florestais ocorrendo na área e, como resultado, a visibilidade era, na melhor das hipóteses, marginal. E como resultado, quero dizer, houve muitos erros cometidos neste voo. Você pode ler o relatório do acidente algum dia, se quiser, mas você já ouviu tudo isso antes. Devido à visibilidade reduzida, os pilotos manobraram a aeronave muito perto do aeroporto, colocando-se assim em uma situação de falha. Truckee é um aeroporto de alta altitude cercado por montanhas, e quando as condições meteorológicas não são as melhores, você só pode se aproximar dele pelo norte ou pelo oeste. Embora os pilotos já tivessem configurado a aproximação para a pista muito mais longa, as aeronaves estavam chegando à pista muito mais curta e eles seguiram o exemplo, na minha opinião, porque não queriam aceitar atrasos. As trajetórias de voo real e ideal da aeronave são mostradas. Mas o mais trágico de tudo foi que, ao contrário dos outros acidentes, esses pilotos tinham a opção de chegar de uma direção completamente diferente. Você talvez esteja se perguntando por que os pilotos simplesmente não fizeram uma arremetida se a aproximação estava tão instável. O viés de continuidade provavelmente desempenhou um papel, e é aí que o desejo de completar a missão tem prioridade sobre tudo o mais. Aqui estou fazendo um treinamento no 777. A maior desvantagem que os operadores de jatos pequenos têm ao praticar aproximações em círculo é que eles as praticam principalmente nos mesmos aeroportos. Para mim, era o JFK. Depois de um tempo, usaríamos certos pontos de referência e seríamos capazes de realizar as manobras perfeitamente, mesmo nas condições meteorológicas mais marginais. Mas quero fazer uma confissão. Eu disse a mim mesmo mais de uma vez, enquanto fazia as manobras, que se eu não estivesse em um simulador em condições tão terríveis, nunca estaria operando uma aeronave em tais condições no mundo real. Então, por que as companhias aéreas não realizam aproximações circulares? Bem, há várias razões. Em primeiro lugar, o risco para a segurança é muito maior. Normalmente, após uma aproximação por instrumento, uma aproximação circular requer manobras bem próximas ao solo, em condições meteorológicas marginais com nuvens baixas. E isso é uma receita para o desastre. Número 2, estatísticas de acidentes. Muitos para listar em que aeronaves, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, caíram como resultado de tentativas de completar aproximações circulares em condições meteorológicas marginais. Uma das maiores vantagens que os pilotos de companhias aéreas têm é o risco significativamente reduzido que desfrutam ao operar em aeroportos tão grandes com excelentes aproximações, independentemente da direção de onde vêm. No entanto, operadores de jatos menores que operam em velocidades de companhias aéreas em aeroportos menores não têm essas vantagens. Número 3. SOPs de companhias aéreas e gestão de risco. Muitas companhias aéreas agora proíbem aproximações em círculo, a menos que sejam absolutamente necessárias, como em uma emergência ou se for um aeroporto de uso especial. Em vez disso, elas preferem aproximações diretas ou procedimentos RNAV-RNP, que mantêm a aeronave em um caminho estável e guiado até o pouso. Número 4. Os mínimos meteorológicos são mais altos para aproximações circulares. E isso significa que elas não podem ser usadas na maioria das situações de baixa visibilidade, de qualquer forma. E, finalmente, número 5. A ênfase no treinamento em simulador acabou de mudar. Os pilotos ainda recebem treinamento de aproximações circulares no simulador apenas por razões regulatórias, mas a frequência no mundo real é extremamente baixa. E vou te dizer, para mim, em particular, no 74 e no 777, nunca fazemos aproximações circulares. Simplesmente não é necessário em condições visuais, muito menos quando o tempo não está tão bom. O que você acha que poderia ser feito, para evitar que isso aconteça novamente? Algumas pessoas acham que a solução seria aumentar as velocidades das aeronaves, digamos, em 10 nós. Isso certamente ajudaria em um aspecto.
Isso aumentaria a velocidade acima da de stall, mas também criaria um problema separado. Se eles já estão manobrando em condições meteorológicas tão marginais, vai ser ainda mais difícil para eles manterem contato com o ambiente do aeroporto. Além disso, se estiverem indo mais rápido, vai ser mais difícil para eles manterem a mesma distância ao redor do aeroporto. Então, qual é a solução? Acho que a FAA precisa realmente aumentar substancialmente os critérios mínimos de visibilidade para evitar que isso aconteça novamente de uma vez por todas. Ou, por favor, deixe-me saber o que você pensa na seção de comentários e muito obrigado por assistir.